Olá, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. Siga junto comigo agora no estudo da lição da Escola Sabatina. Então vamos ver o que Deus tem a falar conosco. Vamos iniciar o estudo da lição que vem com o seguinte tema: arrependimento e perdão. Então vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Ele passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se conto com o teu favor, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo este um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Que essa possa ser a minha e a sua oração. Que possamos proclamar o nome do Senhor, reconhecer que Ele é bom, que Ele é misericordioso e que nós precisamos dEle. Não é Ele que precisa de nós, mas se nós é que precisamos dEle. E Moisés reconhece. Através desse texto, podemos perceber que o orgulho humano de nada vale diante de Deus. Deus se compadece daqueles que se humilham, daqueles que têm um coração contrito. A estes, o Senhor tem de bom grado. A estes, o Senhor usa de misericórdia. Então hoje nós vamos ver a importância de nos arrependermos verdadeiramente, porque o arrependimento nada mais é do que um resultado de uma pessoa que foi perdoada. E aí, quando nós avançamos na lição, no dia do domingo, a correria da vida conta a história de uma mulher chamada Juliana, que durante a semana havia sido muito corrida. Talvez fosse por conta do trabalho, também porque ela teve que cuidar dos filhos, cuidar do marido. E quando chega a sexta-feira, que é o dia da preparação, conta aqui a história que ela resolveu dar aquela descansada e quando ela acorda, ela percebe que já estava prestes a começar o sábado. E o que ela fez? Ela fez ali um preparo de uma forma bem rápida. Quando estava se aproximando o sábado, ela foi fazer sobremesa, o almoço para o dia de sábado, ela foi arrumar a casa, ela organizou as roupas que seriam usadas sábado pela manhã. Quando ela percebeu, já era sábado e ainda tinha muita coisa por fazer. E aí vai aparecer na tela um trecho desta lição que me chamou muita atenção, que diz: ela amava a Deus. Falando da Juliana, ela amava a Deus, mas era fácil esquecer que Ele lhe deu sábado como um presente no tempo para fortalecer o relacionamento dos dois. Muitas vezes a correria da vida atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes temos tido um certo comportamento de Marta. Muitas vezes estamos tão preocupados em deixar tudo organizado,
e estamos esquecendo daquilo que é essencial, que é o relacionamento com Deus. É por isso que Cristo nos deixou 6 dias para nos organizarmos. Nós temos um período de 24 horas para nos estabelecermos, para fazermos as nossas coisas, o nosso trabalho. Logo, não é desculpa para você não se preparar para o sábado. O que esta lição quer nos passar? É mostrar que as coisas da vida não podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Eu faço uma pergunta. Jovem, o que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? E quando eu falo isso, eu não estou me referindo àquilo que é proibido para o cristão, aquilo que é proibido para o jovem. Eu me refiro também àquilo que é bom, que muitas vezes atrapalha. Muitas vezes nós substituímos o estudo da palavra por um estudo secular. Não tem nenhum problema você dedicar tempo para estudar a matéria da sua escola, ali as matérias da sua faculdade. Mas quando isso rouba o seu tempo de estudar a palavra, você está prejudicando o seu relacionamento com Deus. Então nós precisamos estar atentos para analisar e perceber aquilo que tem nos atrapalhado e procurar corrigir. Procurar organizar a semana para que não venha atrapalhar o meu relacionamento com Deus na semana e principalmente no relacionamento pleno, aonde nós dedicamos um período de 24 horas para estarmos na presença de Deus, que é o sábado do Senhor. Um outro trecho desta lição diz o seguinte: o mundo secular nos bombardeia com ideias de autossuficiência, prazer e autopromoção, o oposto dos princípios do reino de Deus. O que está em contraponto com os princípios do reino de Deus? O princípio da autossuficiência, do prazer e da autopromoção. É quando você deixa de olhar para Deus e passa a olhar para si. Quando você não reconhece que Deus é a fonte de tudo e que você precisa dele para ter o sustento. Isto o mundo secular tenta fazer com que venhamos entrar dentro desta bolha. Mas nós que somos jovens adventistas, precisamos ter em mente de que o reino dos céus é totalmente contrário à autossuficiência, ao falso prazer e à autopromoção. O reino de Deus, o reino dos céus, é um local aonde só habita quem reconhece que é totalmente dependente de Deus. Não adianta você dizer, eu amo a Deus, se durante a semana você não vive para proclamar o nome do Senhor, seja através dos seus lábios e também através da sua vida. Então, um apelo que eu deixo para você, jovem adventista: não permita com que a correria da vida atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Indo para a segunda-feira, graça suficiente. Aqui nós vamos focar na história de Israel, Deus e o líder Moisés. É interessante é que Moisés ele sobe ao monte e ele passa 40 dias na presença de Deus, ouvindo do próprio Deus a lei e as demais leis que seriam necessárias para reger aquele povo. E quem era o responsável por cuidar do acampamento de Israel enquanto Moisés estava no Monte Sinai? Era Arão. Mas o que nós podemos perceber é que Moisés havia passado um longo tempo naquele monte, o povo ficou à mercê, isso já denota que Arão não cumpriu o seu dever como líder e resultou
na frouxidão do próprio Arão, porque o povo chega até este homem e pede: olha, já que Moisés está morto, porque nós não sabemos o que aconteceu com ele, então faça para nós um bezerro de ouro, para que venhamos adorá-lo, e assim proclamar não o nome daquele bezerro, mas o nome do Senhor. Aquele bezerro nada mais é do que uma união entre o santo e o profano. Porque eles construíram aquele bezerro, mas eles não atribuíram o bezerro à divindade egípcia, mas sim ao Deus de Israel. E qual deveria ser o papel de Arão? Era ter proclamado o nome do Senhor, era ter chamado a atenção do povo, era para ele ter dito: olha, vocês não se lembram da manifestação que Deus fez no Monte Sinai, onde nós ouvimos a sua voz, ouvimos a sua lei, nós que fizemos uma aliança antes de Moisés ter subido aquele monte, nós que dizemos que iríamos guardar toda a aliança e toda a lei que havia sido proclamada naquele monte, mas Arão não fez isso. O que Arão fez? Arão construiu aquele bezerro. E aquele bezerro nada mais era do que uma rebelião aberta contra Deus e também contra Moisés. Depois de Moisés aparecer em meio ali aquela bebedeira, aquela festa, aquela orgia que estava havendo, ter quebrado a lei, ter destruído o bezerro de ouro, ter mandado matar aqueles que eram infiéis, que ainda iriam persistir na prática da idolatria, a Bíblia diz que Moisés sobe novamente aquele monte. E o que Moisés faz? Ele proclama a graça de Deus. Ele proclama a misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele sabia muito bem que sem a graça, sem a misericórdia, eles não poderiam ser chamados povo de Deus ou o povo da aliança. Isso aqui é muito importante para nós jovens. Sem a graça de Cristo, você jamais terá que ter a ousadia de se dizer um adventista do sétimo dia. Se você não entende o papel da graça e do arrependimento, você não é um verdadeiro adventista do sétimo dia. Porque todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro adventista do sétimo dia, ele é dependente da graça de Cristo. Assim como Moisés fez. Interessante é que havia alguns questionamentos que estavam no coração daqueles israelitas após a transgressão do bezerro de ouro. Muitos deles se questionaram: será que Deus poderia perdoar uma rebelião tão flagrante? Ele iria querer perdoar? Como poderia fazer isso? Estas eram as perguntas que estavam entre o povo. Mas Moisés proclama o nome de Deus, proclama a misericórdia de Deus. E quando Deus se manifesta, acompanhe comigo novamente Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Quando Deus se apresenta na nuvem, através de uma maneira estrondosa, gloriosa, Moisés vai dizer: compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, e cheio de amor leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Há um dizer que diz: não importa aonde o pecado tem te levado, aonde a graça de Cristo não possa te alcançar. Não importa a transgressão, mas se você está realmente arrependido de todo o seu coração por aquele ato que você cometeu, a graça
irá atuar em você. Então talvez eu esteja falando para um jovem, ou para você mesmo, que está se questionando: será que Deus poderia perdoar uma rebelião tão aparente, tão flagrante que eu cometi? Será que Deus pode me perdoar, eu que cometi aquele pecado em secreto, aonde o meu pai não sabe, a minha mãe não sabe, o meu líder não sabe, o meu pastor não sabe? Será que Deus pode me perdoar? Será que Deus pode perdoar uma vida hipócrita que eu tenho levado? Como que Deus irá fazer para que eu sinta este perdão? Com base no texto de Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, nós podemos entender que Deus, ele se ira contra o pecado, mas a ira é uma tardança. Deus tarda em se irar, ele demora em se irar. Ele só se ira quando ele percebe que o pecador quer viver na prática do pecado. Aí sim ele se ira. Mas quando o pecador está realmente arrependido, então ele demonstra sua misericórdia, perdoa a iniquidade, transgressão e pecado. Este é o Deus a quem nós servimos. A graça nada mais é do que um plano que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo. E Deus requer que nós venhamos a nos apossar desta graça. Agora, para isso, precisamos do Espírito Santo. Na terça-feira, chamados do Espírito Santo, quando nós vamos para João capítulo 16, versículo 8, nós podemos perceber que uma das funções do Espírito é nos convencer de todo o pecado. O arrependimento só vem se você for convencido pelo Espírito Santo. Sem uma obra do Espírito, sem uma atuação do Espírito, sem que o Espírito convença o pecador está morto em seus delitos e pecados. Sem que haja uma ação do Espírito Santo, o pecador jamais reconhecerá as suas transgressões. É por isso que a lição ela é enfática em dizer que precisamos do ministério do Espírito Santo para corrigir o afastamento que aos poucos pode infiltrar-se em nossa caminhada com o Senhor. Então, só o Espírito tem a capacidade de nos fazer reconhecer de onde nós caímos, para que venhamos nunca mais cometer aquele pecado. Só o Espírito tem a capacidade, o poder de nos fazer vencer todo e qualquer pecado. Mesmo aquele pecado que nos assedia diariamente, mas quando você está com o Espírito, quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo, você consegue ter nojo do pecado, a não ter vontade de praticar o pecado. E mesmo que pratique, você vai recorrer aos pés da cruz. É por isso que a lição ela dá ênfase a não brincarmos com o pecado, com a graça de Deus e termos um relacionamento com o Espírito Santo. Como é que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo? A Bíblia diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o quê? Os vossos corações. Na lição de quinta, roupas e identidade. A roupa representa a nossa identidade. A roupa comunica a identidade de uma pessoa. Suponhamos, eu estou indo para a igreja. Se alguém me ver de bermuda e camiseta, alguém vai dizer que eu estou indo a um ambiente religioso? Obviamente que não, porque ali não é uma vestimenta adequada para entrar dentro de uma igreja. Ou você que é mulher, se você andar pela rua de shortinho, mostrando a barriga, e aí alguém pergunta: moça, para onde você vai? Ah, estou indo para a igreja. A pessoa não vai crer. Por quê? Porque não é uma roupa adequada. Roupa comunica uma identidade. E quando nós vamos para o mundo espiritual, as roupas são essenciais.
e elas nos revelam a condição espiritual em que nos encontramos. A Bíblia ela vai nos dar um exemplo lá no livro do profeta Zacarias, onde tem uma audiência e Josué, ele está diante de Deus e Satanás está ao lado. Josué, representando o povo de Israel, ele está com as roupas manchadas, imundas, sujas do pecado. Só que aí ele clama pela misericórdia de Deus. E aí Deus tira aquelas vestes sujas e coloca vestes de justiça. Isto é que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos tirar o quê? A vestimenta suja, tudo aquilo que atrela-se ao pecado, tudo aquilo que aponta para o pecado. E o que Cristo quer fazer conosco? Dar a nós a sua veste de justiça, que nada mais são do que os atos de justiça, a misericórdia, a graça. Então nós precisamos desta roupa, nós precisamos a cada dia clamar pela misericórdia de Deus. Nós estamos manchados pelo pecado e por isso precisamos clamar pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então clame pelo sangue de Jesus. Para nós encerrarmos, vai aparecer aqui na tela 3 lições que nós podemos aprender dessa lição geral, de segunda a sexta. 3 lições que nós podemos aprender. Primeiro, o verdadeiro arrependimento vem de Deus. Segundo, o Espírito Santo nos convence da nossa condição espiritual diante de Deus. Terceiro, o arrependimento genuíno é acompanhado por uma mudança de vida. Então, resumindo, o que nós podemos aprender? Que o arrependimento vem da onde? Vem do alto. É uma obra que pertence a Deus. É uma obra que alcança o pecador. Segundo, é o Espírito, é a terceira pessoa da divindade que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E por isso, precisamos ter um relacionamento com Ele. E precisamos ter um cuidado para não o entristecermos, porque o Espírito pode ser entristecido. E ai daqueles que entristecem o Espírito Santo. Terceiro, todo aquele que passa por um arrependimento verdadeiro, a sua vida é impactada. Há uma mudança, há uma transformação. Ou seja, meus queridos, eu só vou saber se você realmente teve um encontro com Deus, se a tua vida foi transformada. Eu só vou saber se a graça atuou na tua vida e você se arrependeu dos seus pecados, se você tiver uma vida transformada. Para encerrarmos, vamos ler 2 textos do Espírito de Profecia. Vai aparecer aí na tela. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e guia a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega do coração e da vida para serem habitados pelos princípios do céu. E, em outro trecho, ela diz: o arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos quão perigoso ele é. E enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Ajuda-nos a ter nojo pelo pecado, a abandonar o pecado. E mesmo que venhamos a cair, que possamos recorrer aos pés de Cristo para recebermos dele a graça, a misericórdia e o perdão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: conexão, fortaleça o seu relacionamento com Deus.